Capítulo 3. Becca Eckersley, Universidade George Washington, 30 de novembro de 2010, 14 meses antes de sua morte. Becca estava reunida com 3 amigos na biblioteca da universidade. Pequenas luminárias conferiam a luz à mesa ocupada por eles, bem como aos livros, aos papéis e aos seus rostos. 3 anos antes, Becca chegara ao campus sem nenhuma de suas amizades no colégio, mas não teve problema algum para se adaptar à faculdade de Direito. No primeiro ano, ela dividiu um quarto com Gail Moss, com quem desenvolveu uma boa amizade, bem como Jack e Brad, também colegas de curso. Todos eles estudavam juntos com regularidade e formavam um quarteto em comum. As pessoas dizem isso o tempo todo, Gail afirmou. Que pessoas? Brad quis saber. Quem fala tanto da gente? Não sei, Gail respondeu. Alguns caras, algumas garotas. Qual é o problema deles? Acha que somos estranhos. Quem se importa com o que pensam? Brad deu de ombros. Falando sério, acho que é tudo coisa de sua cabeça. Não é não. Gail respirou fundo. Tudo bem, então vou fazer uma pergunta que quero fazer faz tempo. Por que somos amigos? Como assim? Becca a fitou surpresa. Ora, porque gostamos um dos outros, porque nos damos bem, temos coisas em comum, é por isso que as pessoas se tornam amigas. Gail está se referindo a sexo, ou a falta dele, entre nós. Brad falava olhando para Gail. Ela é muito tímida para externar isso dessa maneira. É melhor você achar um jeito de se expressar com mais clareza se quiser ser advogada. Ótimo. Gail fechou os olhos por um instante para evitar contato visual. Será que ninguém acha esquisito o fato de sermos amigos desde o primeiro ano e não ter havido nenhuma transa, nenhuma suruba, nenhum drama? Você tinha um namorado quando nós a conhecemos. Jack lembrou. Qual era o nome dele? Jenny. Jack deu uma risada e apontou para Gail. Isso mesmo, Eude. Eu gostava daquele cara, meio babaca, mas de um jeito bacana. Brad também riu. Tinha me esquecido dele. O cara detestava quando a gente o chamava de Eude. É só Jenny, ele dizia. Vocês se lembram daquele fim de semana? Naquele momento, Becca também achou graça. O fim de semana do É só Jenny. Ah, meu Deus, parece que faz muito mais do que 3 anos. Gail tentou não rir. Sim, muito engraçado. Ele nunca voltou para Washington depois daquele fim de semana. Eugene terminou o namoro com você pouco depois, não foi? Sim, Jack, por causa daquele fim de semana. Fala sério. Só porque a gente o chamava de Eugene. Esqueça, Jack, Gail pediu. Minha conclusão é que nosso quarteto é único. 2 garotas, 2 caras, bons amigos da faculdade, sem nenhuma maluquice para balançar o coreto. Jack fechou seu livro de direito comercial e deu um tapinha nas costas do amigo. Brad será o senador mais poderoso do Congresso. Vocês duas serão as advogadas idiotas que vão trabalhar para ele. Eu serei o lobista que conseguirá todo o dinheiro necessário e continuaremos sendo bons amigos. Quem se importa se as outras pessoas não entendem? Ele enfiou os livros em sua mochila. Para mim, já deu por hoje. Vamos beber uma cerveja. Amém! Brad exclamou. Os 2 rapazes guardaram suas coisas e se levantaram para ir embora. Beck olhou para Jack e perguntou. Ninguém está preocupado com o exame final do professor Morton? Eu estou, Jack respondeu. Mas me encontro num processo de infusão lenta. Permite que meu cérebro absorva suas aulas terrivelmente entediantes em pequenas doses. Se meto tudo à força, a maior parte acaba vazando. Sim, Becca sorriu. É um grande plano para alguém que estuda durante todo o semestre, mas os demais precisamos rachar de estudar. E às pressas. Rapazes, vão vocês, Gail e eu vamos ficar. Sem essa, não sejam chatas. Jack franziu a testa. O exame final é daqui 2 semanas, Becco lembrou. Pessoal, Bradley Jefferson Reynolds tem a solução para os seus problemas. Brad arqueou as sobrancelhas. Devia ser uma surpresa, mas vejo que todos vocês têm de saber disso agora. Na próxima semana conseguirei uma cópia do exame final de direito comercial do professor Morton, para ser usada e abusada, se vocês julgarem conveniente. Bafo furado, Becco desafiou. Não é não. Tem uma fonte e isso é tudo o que eu posso dizer por enquanto. Então, vamos todos beber uma cerveja para celebrar. Beck olhou para o Jack, que encolheu os ombros, em sinal de desdém, e afirmou.
Quem somos nós para duvidar desse cara? Com relutância, Becca guardou suas coisas e disse a Gail: será como aquela vez em que ele, no primeiro ano, prometeu a todos nós redações para o exame de História da Ásia. Ficamos acordados até às 5 da manhã, terminando o trabalho depois que Brad teve um chilique. Lembra-se disso? Desta vez é diferente, Brad contrapôs. Claro que é. Becca pendurou a mochila no ombro, agarrou Brad pelo braço e pousou a cabeça no ombro dele, enquanto saíam da biblioteca. Mas gosto de você, mesmo quando não cumpre o que promete. Ainda que eu tire uma nota C e manche meu histórico acadêmico. Nenhuma das faculdades de direito mais prestigiadas do país a aceitará para pós-graduação com uma nota C em seu histórico. Brad deu um tapinha na cabeça de Becca enquanto caminhavam. Parece que terei de cumprir o que lhe prometi. O Night in Bar, no bairro de Fog Bottom, em Washington, tinha o público normal de uma noite de terça-feira, ou seja, uma multidão de estudantes universitários no auge de sua existência. A maioria vinha de famílias ricas da costa leste e tinha planos associados a carreiras políticas ou direito. Alguns queriam outras coisas, mas eram minoria. Os amigos acharam uma mesa vazia junto à janela da frente, uma vidraça que permitia que os transeuntes observavam o interior do bar, invejando a vida dos jovens universitários a caminho do estrelato. Eles pediram cervejas e caíram em sua rotina comum de discutir política. Após alguns copos, Brad começou sua bravata recorrente e repleta de maldições sobre nunca ter existido um presidente americano que viveu realmente de acordo com seus princípios e, depois, governou da mesma maneira. Eles sempre se tornam vítimas da política de Washington. Sempre cedem a interesses específicos. Alguém pode citar um presidente que tinha mesmo o povo em mente na maioria de suas decisões no poder? Nenhum tinha. E o atual também não tem. É tudo uma questão de poder, manter o poder e repartir o poder com aqueles que investem o dinheiro neles. E você vai pôr um fim nisso tudo, certo? Ou morrerei tentando, Becca, e vou começar com o escroto filho da puta que se diz meu pai. Brad tomou um gole de cerveja. Assim que receber o diploma. Eu buscaria contatos e apoio antes de atacar meu próprio pai, Becca disse. Boa ideia. Brad apontou para Becca e em seguida tomou outro gole de cerveja, como se estivesse num pub irlandês, prestes a começar uma briga. Limpou a boca com o antebraço num gesto dramático e encarou o teto do bar. Os outros começaram a rir ante o espetáculo. Brad continuou. Precisa vir de repente, de modo totalmente insuspeito. Sim, vou criar uma coalizão. E quando meu pai achar que está numa boa, vou mandá-lo para a prisão. Como Giuliani fez com o Teflon Don, aquele mafioso ceboso. Nem foi ainda aceito para pós-graduação numa faculdade de direito oficialmente reconhecida e já se compara com o Rudy Giuliani. Jack deu uma risada. Amo sua alta confiança. Beck e seus amigos adoravam as tiradas de Brad. Jack e Gail as escutavam por entretenimento. Mas Becca possuía uma percepção mais aguçada. Ela conhecia Brad melhor. Sabia de seus segredos, seus desejos e seus conflitos. Entendia que suas opiniões eram fruto da rebelião. Um pai opressivo, que acumulou uma fortuna dirigindo um dos maiores escritórios de advocacia da Costa Leste, tentava dirigir a vida do filho numa direção que Brad não desejava seguir. Numa mistura de rendição, dissimulada e vingança secreta, Brad concordou com uma formação acadêmica na George Washington e, em breve, suportaria cursar pós-graduação numa universidade da Ivy League, o grupo das 8 universidades mais prestigiadas do país. No entanto, em vez de se juntar ao pai na roubalheira, como costumava dizer, Brad usaria o diploma pago por ele para, algum dia, acabar com a carreira do grande Sr. Reynolds. Esse era o plano. Naqueles 3 anos de amizade, Beck encontrara o pai de Brad algumas vezes. O pai dela também o conhecia, pois tinha um relacionamento profissional com Reynolds. Todos os anos, o pai de Brad organizava um fim de semana na cabana de caça aos Reynolds, para onde alguns advogados ricos iam para caçar alces, fumar charutos e falar de negócios. No ano anterior, o pai de Becca fora convidado e voltou para o lar dizendo que o Sr. Reynolds era um verdadeiro idiota, um homem frio e severo, que pressionava os filhos de maneira doentia. Becca nunca teve dificuldade para entender o ressentimento de Brad. Como punição pela ausência permanente do pai nos torneios de beisebol, nos treinos de futebol, nos jogos de Baltimore Orioles e em qualquer coisa no colégio, além de breves aparições em reuniões para tomar conhecimento das deficiências do filho.
Brad decidiu utilizar a vontade do pai contra ele. Era um plano pérfido, que levaria anos para ser consumado, se alguma vez se tornasse realidade, se o ressentimento de Brad não definhasse na maturidade e se seus interesses não mudassem com o tempo. Becca considerou que não haveria pior tapa na cara de um pai do que o filho usar a educação paga por ele para liquidar sua própria carreira. Assim, Becca sabia que havia um propósito além das bravatas de Brad. Era terapêutico para ele tramar uma rebelião de muitos anos contra o pai. Era sua maneira de liberar sua frustração sem arruinar o relacionamento com o pai, que, na maturidade, talvez tivesse uma chance de conserto. Eles pediram mais cerveja quando Brad se acalmou. Todos vão para casa no Natal? Gaio quis saber. Porque estamos indo para nossa casa na Flórida. Minha mãe disse que vocês podem vir conosco. Meus pais me matariam se eu não fosse para casa. Becca revelou. Sim, minha mãe não iria gostar. O Natal é uma data muito importante. Jack torceu o canto da boca. Talvez. Sério, Brad? Os olhos de Gail brilharam. Sim, talvez por alguns dias. A véspera do Natal e o Natal são o máximo de tempo que consigo ficar ao lado do meu pai. Talvez eu vá para a Flórida logo após o Natal. Caso contrário, voltarei para cá, para esperar neste lugar morto o retorno de todos. Vamos passar o tempo todo na praia pensando no pobre Jack congelando no frio de Wisconsin. Gail brincou. Jogue sal na ferida, jogue. Jack resmungou. Vai ser muito divertido. Gail sorriu animada. Vocês deviam pensar nisso. Jack tomou um gole de cerveja e olhou para Becca e Gail de novo. Talvez no recesso da primavera, mas não posso fazer isso no Natal. A semana do saco cheio! Gail exclamou, arregalando os olhos. Meus pais vão para a Europa. Teremos a casa só para nós. A menos que vocês, rapazes, prefiram ir para South Beach para pegar umas garotas da Universidade de Miami. Becca sugeriu. Brad e Jack se entreolharam e trocaram brindes. Sim, nós avisaremos vocês sobre a semana do saco cheio. Talvez tenhamos de fazer uma breve parada por lá. Jack piscou, sorrindo. Seus idiotas! Gail gracejou. Todos riram e pediram mais cerveja. Faltava 2 semanas para os exames finais. Naqueles dias, todos pareciam imortais.